Hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Plens. Ela é graduada em odontologia pela USP. Depois ela se graduou em medicina pela Unifesp, onde ela também fez a residência em psiquiatria. Ela atua em consultório particular e como médica voluntária do serviço Conversas de Vida, que é um centro de promoção de esperança e prevenção de suicídio do CAISM. Na Unifesp, você é doutoranda, né? Qual que é o seu tema, Ju, de pesquisa? Eu estudo o impacto da mortalidade por cânceres associados ao álcool na população brasileira. Perfeito. E é médica com atuação em medicina do estilo de vida, saúde mental da mulher e psico-oncologia. E, além de tudo isso, uma querida, a gente se conheceu na Unifesp, né? Você estava na residência e eu na especialização de saúde mental. Uhum. E a Ju era aquela médica que todo mundo queria na equipe. A gente brinca que passa o pente fino no paciente, que realmente pedia todos os exames, se interessava. Então, para mim, é uma honra, um prazer, que além de contar com você profissionalmente, eu também conto você com uma amiga, como confidente. Então, confesso que quando você aceitou o convite, eu nem acreditei. E o que me fez chamá-la é porque a gente tem pacientes em comum e temos pacientes idosos, né? E a gente lida ali com algumas questões. Então, muito obrigada e muito bem-vinda. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder contribuir, né? O máximo que a gente pode fazer pela sociedade, né? Trazer informações de qualidade, sempre que eu puder, estarei disponível. Obrigada. Então, vamos começar, Ju. O perfil de pacientes que chegam para você no consultório, você percebeu nos últimos anos uma mudança, um envelhecimento desses pacientes? Me conta um pouquinho do seu dia a dia da clínica. Então, como psiquiatra, a gente recebe, obviamente, muitos pacientes com queixas depressivas, né? Acho que o grande, pelo menos assim, na minha experiência, o que mais chega para nós são os quadros depressivos e ansiosos. Então, queixas como tristeza, desânimo, choro fácil, falta de prazer e de vontade de realizar as atividades, ansiedade, preocupações excessivas, muitas vezes até sintomas físicos, né? Crises de angústia, aperto no peito, falta de ar, palpitação, tremor, dor no estômago, enfim, dores tensionais. Então, queixas diversas que permeiam aí os sintomas ansiosos e depressivos. A gente recebe também muitos pacientes com queixa de insônia. Às vezes, pacientes idosos com queixas agudas de alteração comportamental. Então, nossa, minha tia, minha mãe, minha avó tá falando coisas sem sentido, vendo coisas, e você pode avaliá-la num momento de urgência. E muitas queixas cognitivas, né? Então, assim, alteração de memória. Minha memória tá péssima, não consigo mais me concentrar para ler um livro. Eu adorava assistir uma série, hoje em dia eu não consigo, um filme, não consigo assistir e lembrar do que acabei de olhar. Então, assim, queixas diversas, como eu falei, sendo o carro-chefe, sintomas ansiosos e depressivos e outras queixas também, né? Hoje em dia, muitas queixas cognitivas e insônia, enfim, essas questões. E você percebe, assim, que chegam, por exemplo, idosos com esses sintomas, mas eram sintomas de uma vida inteira que não foram tratados, ou que sintomas que apareceram agora, ou até desdobramentos de quadros psiquiátricos. Como que está esse panorama? Então, acho que existem todos os cenários, mas fato é que após a pandemia, a gente percebe sim uma mudança, não apenas no perfil do paciente, mas também em como aquele paciente tem evoluído em relação, por exemplo, a doenças prévias. Então, tem tanto pacientes que tinham quadros claramente ao longo da vida, às vezes tratados, às vezes não tratados, mas que pioraram, se agravaram após a pandemia, pacientes que aparentemente não relatam nenhum sintoma neuropsiquiátrico antes da pandemia e após a pandemia passam a apresentá-los. E o que eu vejo, né? A gente sabe que a Covid, a gente vê que muitos idosos tiveram Covid e a Covid, tanto para os idosos quanto para os pacientes jovens,
foi uma doença que teve um impacto inflamatório muito grande, né? E quando a gente fala em impacto inflamatório sistêmico, isso afeta não apenas o corpo inteiro, mas a gente sabe que o sistêmico envolve a parte neurológica e psiquiátrica. Então, eu acho assim, muitos idosos foram hospitalizados, ficaram na UTI. Então, a gente percebe claramente, eu imagino que por conta desse processo inflamatório muito intenso, os pacientes passaram a apresentar, assim, mais quadros neuropsiquiátricos e quadros sistêmicos, né? Assim, a pessoa perdeu muita massa muscular, perdeu capacitação física. Desnutrição. E é exatamente isso que eu ia falar, né? A gente percebe o impacto físico, uma mudança no padrão da composição corporal desses pacientes, das capacidades físicas, e também um desdobramento indireto, que é a questão da solidão, do isolamento social. O que a gente vê? Muitos idosos perderam cônjuges, né, ou perderam amigos próximos, perderam parentes próximos, e isso teve um impacto muito grande. A gente percebe muitos lutos não bem administrados, eu acho que por conta de um luto atrás do outro, né? A gente vê que os idosos perderam muitos conhecidos. Na pandemia, isso teve um impacto grande. A questão do isolamento social também, obviamente, por quê? Porque muitos idosos trabalhavam e não trabalham mais, né? Porque as atividades eram atividades, às vezes, modestas, num lugar menor e que teve que ser fechado. Muitos idosos, idosas, e enfim, todos nós tivemos esse impacto, mas os idosos especialmente, como eu falei, perderam muitos pares. Então, às vezes, tinha uma reunião semanal para fazer um bordado, para tomar um café, para jogar bingo, jogar cartas, baralho, um coral. Frequentavam centros religiosos, né? E isso foi se perdendo. E o que a gente sabe? Que a falta de estímulo cognitivo é um problema, né, para essa população. Porque, em termos de reserva, vamos pensar assim, quanto mais idosa for a pessoa, menor reserva ela tem no cérebro para poder desempenhar suas atividades. E quando você tem essa infecção que impacta de uma maneira tão grande inflamatória, e os desdobramentos disso, isolamento social, lutos não bem resolvidos, isso começa a ter um impacto muito grande. E quando a gente pensa aí, agora extrapolando, né, para uma questão da medicina do estilo de vida, que a gente tem os 6 pilares: nutrição, atividade física, sono, uso de substâncias. A gente vê que o uso de álcool passou a ter um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. A questão dos relacionamentos sociais e a maneira de lidar com o estresse, a gente percebe que a maioria desses pilares foram impactados com a pandemia. Então, imagina o quanto que a gente tem visto de novos quadros surgindo, agravamentos de quadros pregressos. Então, a gente tem visto uma demanda bem grande. Eu, quando às vezes vou conversar com um familiar, fazer uma anamnese, me chama bastante atenção, né? Porque a família conta assim, ela tinha períodos de compras, de muita compulsão, depois ela ficava meses trancada no quarto. E aí você pergunta, teve algum diagnóstico, algum tratamento? Não, isso é o normal dela, né? E aí você chega com uma pessoa já envelhecida, com outras comorbidades e um quadro psiquiátrico que nunca foi administrado, e aí agora ela manifesta, então é uma demência? Não, é uma outra questão que nunca foi tratada e que agora se acentuou. E na pandemia, eu concordo plenamente, assim, sempre nós falamos que isolamento social não era recomendado para um quadro demencial. E aí vem um fator maior, mundial e questionável, que te coloca ali para fazer essa escolha, né? Então, em detrimento de um cuidado, a gente abriu mão de outras coisas. E aí ficou tão forte o tem que se isolar, tem que se cuidar, que até hoje a gente vê idosos que não retomaram por medo da doença. Sem dúvida. E aí fica tão cristalizado, né? Pode ser que eu pegue, pode ser que eu morra. Mas tanto a família quanto o idoso não percebe que o que está acontecendo nesse isolamento de tanto tempo em casa, não toma sol, né? Não caminha. A gente teve uma paciente que vivia à base de pão com manteiga, porque ela não tinha motivação para levantar e cozinhar, né? E perdeu ali as referências. Então, assim, ficou tão forte essa bandeira, né, do cuidado, que não realmente foi importante. A gente viveu um momento onde não se tinham tantas respostas, mas os idosos, que eram, a princípio, os mais frágeis, né, a gente acabou que fragilizou mais ainda, e até hoje, né, o Alzheimer que avançou em pouco tempo, que demoraria anos,
quadros de desnutrição. A gente pegou paciente com traumatismo craniano, porque em casa misturou remédio com bebida. Então, assim, foi uma loucura, né? E as famílias muito perdidas. Porque, eu tiro a autonomia da minha mãe, porque eu que levo a compra, eu que respondo por ela. Então, assim, hoje a gente tem uma desorganização tão grande, porque aí eles já não têm mais a motivação para retomar. Os tratamentos, muitos foram, inclusive, abandonados. E o familiar muito confuso, né? Porque ele já não reconhece o pai e a mãe como era antes, na questão funcional. Perdeu-se autonomias que já não consegue mais retomar. E o idoso mais entregue. Você percebe isso? Sem dúvida, Maiara. Assim, muito claramente na prática clínica, essa perda de referência generalizada, né? Todos perderam as referências. Eu acho que o nosso papel como profissionais de saúde é, obviamente, dentro de cada especialidade, oferecer o melhor que a gente tem tecnicamente, mas poder extrapolar o olhar para esse global, né? Porque assim, eu como médica, ok, eu tenho a minha capacitação para fazer uma prescrição, para, enfim, fazer algumas orientações, mas é muito importante que todos os profissionais de saúde tenham essa extrapolação, né, vamos dizer assim, para coisas mais necessárias para o todo, para a família, para o ambiente. Isso se faz imprescindível, inclusive porque muitas vezes esses idosos, eles conseguem acessar um ou outro profissional de saúde, né? Muitas vezes não vai ter o psiquiatra, o neurologista, o geriatra, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o psicólogo, o acompanhante terapêutico, um cuidador. Muitas vezes ele não vai dispor dessa rede absolutamente completa, né? Que a gente pensa aí num mundo ideal. Então, eu acho que cabe a nós, como profissionais de saúde, também estarmos capacitados e para poder ajudar esses familiares, né? Capacitados numa área mais geral, com um olhar mais amplo. E o que é aplicável, né? Total. Porque não adianta uma paciente que a gente tem em comum, né? Eu chegar lá e falar, olha, você tem que montar um quebra-cabeça. E eu olho o entorno da casa dela e aquilo é um grande quebra-cabeça, né? Ela tá com aquela dificuldade de organização. Exato. Então, assim, a gente vai treinar no micro, mas isso tem que ser aplicável no macro. Perfeito. E as famílias? Como que você tem percebido o entendimento, a presença, a colaboração nesses tratamentos todos? Então, eu acho que aí depende muito. Eu acho, e justamente entra de novo naquela questão de nós, como profissionais de saúde, fazermos a psicoeducação. Por quê? O que a gente percebe? Quando um familiar tem uma doença, a gente está falando aqui muito das síndromes demenciais, né, das perdas de funcionalidade por questões cognitivas, prejuízo na memória, atenção, capacidade de cálculo, enfim. Quando a gente olha para esse cenário, existem outras doenças que também se agravaram, né? Então, assim, pacientes oncológicos que deixaram de fazer seus tratamentos por conta de receio com a Covid, pacientes com insuficiência renal crônica. E aí, o que acontece? Muitas vezes os familiares, eles acabam ficando extremamente sobrecarregados emocionalmente, vivendo ali como se fosse um luto, vivendo um luto em relação àquela pessoa que já não é mais a mesma, que já tem outras necessidades, e o que eu vejo muito é que às vezes, se a gente não tiver esse olhar e não orientar bem essas famílias, a gente vê muitos familiares adoecendo, né? Então, porque eles se tornam cuidadores, não tem preparo para isso, tem a questão afetiva, que eles estão passando por um luto, e aí eles começam a viver um processo de absoluta exaustão física e emocional. Então, a gente vê os familiares, doutor, eu tô muito cansado, eu não paro de pensar, eu acordo à noite, eu tô ansioso, eu não paro de me preocupar. Então, eu acho que o nosso papel é poder fazer uma psicoeducação, e o que eu vejo na prática, muitas vezes existe uma resistência do familiar e do paciente de incluir uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, um cuidador, mas quando a gente consegue fazer esse trabalho adequado de psicoeducar, de mostrar para essa pessoa o quanto que ela também está adoecida por assumir cuidados para os quais ela não foi treinada, e cuidados de alguém que ela ama, de alguém que ela está vendo sofrer uma modificação muito grande, seja física, ou seja cognitivamente, ou sejam as duas coisas. Então, acho que a psicoeducação entra aí de forma muito importante, porque quando a gente consegue fazer uma psicoeducação adequada, eu percebo que essa inclusão de um cuidador é muito facilitada e a vida melhora muito para todos. Não, e essa inversão de papéis, né? Total. Porque o familiar, o idoso de hoje, ele não fez esse combinado,
né? Olha, se eu fragilizar, se eu precisar de alguma assistência, você está autorizado a cuidar da minha casa, né? Então, às vezes, a família chega e está naquela briga de força, né? O idoso está comprando tudo errado e a família está percebendo, mas o idoso não quer abrir mão daquela autonomia. Então, essa margem de negociação, né? Ou então a família não enxerga a dificuldade, não enxerga os perigos que ele está se colocando. E aí você vê uma porção de falhas, né? O idoso realmente a família percebe quando é algo muito drástico, né? Caiu num golpe bancário e zerou a conta. Isso. E por mais que a gente perceba que tem fases anteriores, é muito difícil para o familiar aceitar, entender, né? Comprar a briga ali de assumir algumas decisões. E ainda mais quando se fala de um tratamento psiquiátrico. Eu vejo pela minha avó, assim, eu não tô doida. Para que eu vou num psiquiatra? Né? Para que eu vou falar para um estranho da minha vida? Eu ainda vou pagar para isso? Né? Então, eles são de uma geração que não tem esse costume do tratamento, de cuidar das emoções, de cuidar dessas dificuldades. Então, tem situações que o familiar quer o tratamento e o idoso não quer, que ele não se percebe precisando de assistência. Então, eu acho que a geração que a gente tem hoje tá nebulosa, né? Entre estamos vivendo mais e o que fazemos com isso, estamos fragilizando, não temos cura para muitas fragilidades, e filhos jovens, né? Sim, a gente tem filhos jovens extremamente atarefados, né, Maiara? Porque tem essa questão também, que a gente vivencia como parceiras de trabalho, muitas situações, né, em que até existem recursos financeiros, enfim, para uma ajuda, mas assim, a disponibilidade da pessoa emocional e de tempo é muito pouca, né? Porque a vida está muito... tem trazido muita demanda para todo mundo, praticamente, né? Então, acho que também tem esse fator da gente perceber, anteriormente até a essa exaustão de cuidar do idoso e tal, uma falta de disponibilidade, porque acho que as pessoas também estão muito sem tempo. Né? Ninguém está preparado para esse quebra-cabeça todo embaralhado, né? Que a vida tem trazido. Acho que a pandemia foi um grande divisor de águas aí. Não, e fora que tem, assim, pessoas abrindo quadro de demência com 50 e poucos anos, e a hora que você vai ver, o filho tem 20 e poucos, né? Então, numa fase que você precisa dos seus pais, né? Que estão acontecendo coisas, né? Você está na faculdade, sei lá, e aí você se torna um cuidador, um gestor das finanças da casa, né? E aí, a culpa, porque tem que dar certo, mas aí eu não sei como fazer dar certo, ou eu tenho não necessariamente uma boa relação com aquela pessoa, e aí vem todas as amarguras de uma vida. Então, é uma situação muito delicada e pouco falada. Sem dúvida. Porque quando a gente para conversar com o familiar, ou até com o próprio paciente, é tanto pitaco, né? É o vizinho, é o tio, é isso. Mas no dia a dia, quem tá? Né? Na hora que um familiar precisa fazer uma viagem, com quem que ele conta? Né? Vai tomar tal medicação, não tá? Quem que decide? Então, é tão difícil. E eles se amparam nos profissionais, né? Na hora que a gente tem uma rede, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que a gente pode recomendar? E o familiar acaba aceitando, né? Acaba realmente estabelecendo essa parceria. Vamos tentar tal estratégia medicamentosa. Essa confiança, né? E isso é muito difícil, muito delicado e pouco acolhido, né? Porque você só ouve falar quando tem um Hollywood, né? Um artista de Hollywood com diagnóstico. Sem dúvida. E fora o quanto se confunde, né? Acho que esse é o meu principal ponto com você. Porque o paciente chega com um diagnóstico que é uma depressão. A depressão ainda é algo que se fala mais. Mas, olha, não é bem uma depressão, é um Alzheimer. Não, doutor, é uma depressão, né? Então, é uma dificuldade também de conseguir se falar, de conseguir trazer ali essa discriminação. Como que você, no dia a dia, tem trabalhado isso, né? De falar, olha, é uma comorbidade, ele tem um quadro psiquiátrico, mas também tem uma demência. Ou não, vamos distinguir, vamos discriminar, porque talvez não é bem isso, um diagnóstico de uma vida inteira. Como que é isso no dia a dia? Na verdade, era aquela máxima da medicina, né? Que a clínica é soberana. Então, o que acontece? No dia a dia, a gente recebe os pacientes, como você falou, muito comumente já num estado mais avançado, tanto de quadros depressivos, ansiosos, síndromes demenciais. E eu sempre falo, uma excelente história clínica, né?
E, claro, um exame psíquico bem feito, muitas vezes um exame neurológico, se você precisa tem alguma dúvida, encaminhar para um colega, né, para uma parceria, um colega neurologista, um colega geriatra, né, porque assim, as comorbidades são muito comuns. Então, é muito comum um paciente ter um quadro demencial e um quadro depressivo, comórbido, que a gente chama, né, os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque existem sintomas incomuns e aí fica muito difícil essa diferenciação. Essa diferenciação vai ser dada, como eu falei, por uma história bem tirada. E, claro, existem alguns recursos de suporte. Então, por exemplo, uma neuroimagem estrutural ou funcional, né, pode auxiliar ali. E a gente tem que lembrar que, além dos quadros psiquiátricos, existem vários tipos de demências. Quando a gente fala em demência, né, o Alzheimer é o tipo mais prevalente, mas existem vários tipos. Outra coisa que na clínica a gente usa com alguma frequência é a questão dos exames complementares. É o que eu estou dizendo. O diagnóstico, ele é clínico, é uma anamnese bem feita e um exame psíquico, um exame neurológico. Aí você começa a ter os exames complementares para te auxiliarem, mas não tem um exame que vai me falar isso é Alzheimer, isso é síndrome demencial, sei lá, demência frontotemporal. Não tem. O que a gente vê muito também são idosos, como você falou, desnutridos. Então, deficiência de vitamina B12, idosos com hipotiroidismo, super descompensados, idosos, às vezes, com distúrbio hidroeletrolítico, sei lá, porque toma diurético, tá tomando errado e tem uma baixa de sódio, por exemplo, no sangue. Um idoso que está com alguma infecção, um idoso que está com uma deficiência auditiva ou visual que não está corrigida, um idoso que toma medicamentos por conta própria e está tomando medicamentos que dão um quadro confusional. Sei lá, um idoso que está fazendo uso de bebida alcoólica com muita frequência. Então, por isso a anamnese é muito importante. A partir de uma anamnese bem feita, eu vou fazendo esses diagnósticos diferenciais. Não, isso pode estar mais associado ao uso de uma medicação, isso está mais associado ao uso do álcool. E aí eu vou, entre aspas, tirando da frente o que me dá uma confusão em relação ao diagnóstico, porque um paciente com uma deficiência de vitamina B12, um hipotireoidismo muito descompensado, ele pode mimetizar um quadro demencial. E a hora que eu corrijo isso, não é uma síndrome demencial verdadeira, vamos dizer assim. Por isso, a importância de você, além de fazer o seu trabalho bem feito, orientar os familiares sobre isso. Na dúvida, pedir um auxílio para algum colega. Então, isso é muito importante, né? E essa anamnese, quem são os coringas? As pessoas que você consegue ter as melhores informações? Em geral, as pessoas que mais convivem com o paciente, né? Então, assim, eu posso até, sei lá, eu tenho um idoso que o filho mora fora do país há 5 anos. E tem um cuidador que está lá há 3 anos com a pessoa. Eu posso até conversar com este filho para entender todo esse passado do paciente, esses antecedentes pessoais que a gente chama. Mas eu também vou precisar da história com esse cuidador, que é quem está ali no dia a dia, né? Porque esse filho que mora fora há 5 anos não vai saber me responder. Como é que estão os autocuidados? Se a pessoa consegue tomar banho sozinha, se a pessoa consegue... Como é que está a questão, sei lá, da organização para compras, as atividades de vida diárias básicas, né? Então, é isso. A história é sempre com alguém que teve um convívio com o paciente ao longo da vida e com quem está convivendo com o paciente atualmente. A gente tem falado muito para os cuidadores, assim, anota. Ainda mais quando se trabalha em plantão, né? Então, assim, anota o que ele está tomando, o que ele está fazendo. Não confia na memória. Para você chegar na consulta e poder dizer, olha, doutora, esse padrão do sono, esse é o padrão de alimentação. Medicação. Depois que ele toma essa medicação, ele fica mais sonolento, ele fica muito ativo. Então, assim, ajudar o médico a ter essas informações, não pelo achismo. E sim, assim, olha, 5 dias ele ficou assim, depois ele melhorou, aí você, nossa, então o medicamento começou a fazer efeito nesse dia. Então, o cuidador entender essa observação dele do cotidiano como algo primordial, porque quanto tempo dura a consulta? 50 minutos? 1 hora? E ela não é toda semana, né? Então, não. Assim, é algo que você precisa otimizar objetivamente muito ter dados naquele momento. Então, o cuidador, ele ainda não percebe essa importância. E o familiar nem sempre pergunta para o cuidador, né? Ele, eu já conheço meu pai, eu já sei qual é o padrão. E isso chama a atenção, porque o médico fica no escuro. E o médico não é bom.
Ele não acerta na medicação, mas com que informação ele trabalhou, né? Então, isso na TO, a gente fala do prontuário humanizado. Porque quando pega um paciente numa instituição, a ficha dele é o que ele tem de doença. Mas o que mais ele é, né? O que mais ele gosta. A rotina, o que ele era. tem feito, ele aceita as propostas que são feitas, não aceita... E é o lado humano, né? É a bandeira que a gente tem levantado. É você não reduzir o paciente só às perdas, só às dificuldades. É você conseguir olhar para tratar e também entender o que mais você ativa para ajudar nesse tratamento. Porque senão ele fica só... restrito a sintomas e tratamento de sintomas, e não dele como um todo, né? E até a normalização, do tipo, ele tá sempre que ele é deprimido, ele tá depressivo naquele momento, então não tem o que fazer, né? Deixa ele lá quietinho, chorando. E não pode, né? Isso a gente não quer. Tanto que eu acho, Mayara, que o papel do cuidador entra muito forte aí quando a gente fala o que você percebeu após a pandemia: isolamento, solidão, diminuição do estímulo cognitivo, sintomas depressivos. Eu acho que o cuidador entra aí em todos esses papéis, né? Com um papel afetivo, de companhia, e como alguém que vá conseguir estimular esse idoso, né? Fazer uma estimulação em vários aspectos, físico, cognitivo, para que esse idoso, dentro do que é possível para ele, tenha mais autonomia e independência. E prover os cuidados, né? Sim. Então, por exemplo, você falou da medicação. Quantas coisas podem ser medicadas e a gente vai excluindo o diagnóstico. Mas aí ele não toma o remédio da tireoide. Exato. Né? Ele não tem quem dê, ele não lembra de tomar. E aí você nunca sabe se aquela tireoide não está regulada, se não está conseguindo se responder. É porque o remédio não está adequado àquela dose ou porque a pessoa não toma. E a adesão, por exemplo, ao tratamento medicamentoso, infelizmente a gente vê, né? Os idosos que a gente tem hoje são idosos que têm muitas comorbidades e tomam medicações para várias situações. E esperamos que agora, com essa bandeira da medicina do estilo de vida, os idosos do futuro tenham um perfil metabólico diferente. Mas é isso, eles tomam muitas medicações, interações medicamentosas, e a questão toda está tomando? É a adesão, porque a gente vê, pra gente avaliar, o remédio só vai fazer efeito se a pessoa tomar, não vai fazer efeito na caixinha, né? Então, isso é um ponto de muita fragilidade na nossa prática. Uma vez eu cheguei na casa de uma paciente que a gente atende, tinha um monte de post-it de coração no corredor, na geladeira, que você fez no consultório, né? Do tipo, lembre de mim, né? Estou aqui, estou com você. E ela colou no corredor. E de fato, assim, né? É um compromisso da médica. Ela se importa, ela quer que dê certo, eu vou lembrar dela. Então, é uma pista afetiva, é uma pista cognitiva. E é relativamente simples, né? Você dá um papel colorido e fala, olha, coloca nos pontos onde você mais olha. E quando a gente senta com o idoso para organizar a caixinha dele, eu vejo muito, quando eu chego, a caixinha já está pronta, que algum familiar fez. E aí ele é mecânico, assim, ele toma por tomar e ele nem entende o que está acontecendo. Eu gosto muito de fazer a caixinha com o paciente, né? Então a gente organiza a lista, pega o remédio, ele vai distribuindo. Já é um treino de atenção, de concentração, de organização. E ele fica comprometido, porque foi ele que organizou tudo aquilo. Então, há pouquíssimos dias, há pouquíssimo tempo, a avó do meu marido recebeu o diagnóstico de Alzheimer. E até então, ela era a avó mais autônoma, né? Até que teve uma situação que a gente realmente percebeu. E aí, eu levei a caixinha de medicação, porque ela nem sabia o que ela estava tomando. E assim, vó, cadê os remédios? Começou a sair remédio do banheiro, da cozinha, do armário da sala. E aí, tinha um remédio de diabetes. Mas ela não é diabética. E a gente, vó, mas por que você toma isso? Alguma vez me falaram que eu era pré-diabética. E desde então, ela toma. E aí, ela ficou, né, confusa. A gente teve que fazer um maior quebra-cabeça lá para organizar a caixinha dela. As próprias filhas também, cada uma tinha levado num médico. Sabe quando tá aquela coisa perdida? E foi muito difícil, porque tinha uma ansiedade da família de, meu Deus, a gente errou. Como que a gente não viu que ela estava tomando remédio a mais, remédio a menos, pingando colírio errado, colírio vencido. Então, assim, foi realmente sentar para a gente organizar e ver o que está acontecendo. E aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque eu faço isso o tempo todo, mas eu não estava querendo enxergar que ela estava. Né? Então, por mais que a gente é da área, a gente vê isso o tempo todo, a hora que pega nos nossos, a gente é família.
né? Então, a importância de você realmente ficar próximo, olhar essa medicação e ajudá-los a ter um tratamento correto, para que o que for diagnosticado ser amenizado, ser ali conduzido de uma forma técnica, mas também se perdoar um pouco, né, Ju? Porque, gente, eu chamo de Ju, tá? Isso a nossa convivência permite. Claro. E também de nos perdoar, né? Porque enquanto família, enquanto pessoas da convivência, a gente também não tem a bula, tudo tão determinado, né? Sem dúvida, não existe uma receita pronta, né? E eu acho que é isso, a gente precisa entender que as coisas podem acontecer, né? E, por exemplo, ela tomar uma medicação errada, óbvio, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Então, eu acho que delegar para alguém de fora, para alguém com uma capacitação técnica, para a gente poder ficar mais livre ali com a parte emocional, é muito importante. Mas é isso, se acontecer alguma coisa, é o que você está falando, também se perdoar porque somos humanos, né? E no dia a dia, né, como é difícil o familiar se dar conta, o idoso aderir corretamente ao medicamento, ao tratamento, porque, como você falou, se a gente colocar o perfeito, são muitos tratamentos, e eles querem ter a liberdade de acordar e fazer o que quiser, né? Então, você coloca, hoje é a fisioterapia, hoje é a consulta disso, consulta daquilo, e quem procura acha, né? Então, você vai ver, tem uma catarata, tem uma perda auditiva, e ajudar a família a ter essa prioridade, né? Como que a gente organiza esse hierarquizar, caminho. né? Porque senão fica alguma coisa muito exaustiva e extremamente estressante. E adoecedora, né? Sim. Mais adoecedora ainda. Eu acho que daí começa a ter essa sobrecarga dos diagnósticos. E é isso, é uma coisa quase que infinita. Né? Então, acho que é também poder ajudá-los, como você falou, a hierarquizar. O que a gente vai priorizar agora? Sei lá, é um cuidador? É uma fisioterapia? É o quê? É um terapeuta ocupacional? Um psicólogo? Precisa ter essa priorização, porque senão realmente o idoso vai ficar mais adoecido pela sobrecarga. Cansado. E a família muito adoecida porque, assim, não tem como dar conta de tudo. E você tem encontrado bons parceiros profissionais? Pessoas que realmente estão estudando, se atualizando, dedicadas a isso? É interessante, né, Mayara? Hoje em dia, eu acho que é óbvio que a gente precisa de mais psicoeducação para os profissionais de saúde, mas eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão mais atentas. Eu acho que principalmente pós-pandemia tem se falado muito, né, nessa necessidade de olhares mais ampliados para diversas questões e da gente estudar, né, procurar mais informações sobre isso, fazer mais parcerias. Como os pacientes têm estado muito graves, isso eu percebo. Quando eu estou muito sozinha no tratamento, acaba sendo uma sobrecarga até para o profissional de saúde que acompanha esse paciente, porque ele tem que ser o médico, o psicólogo, o assistente social, às vezes até papel de familiar. Ele tem que ser a mãe, o pai que esse paciente não teve. Então, assim, é muito o filho. E é muito difícil. Não dá para você acumular todos esses papéis, porque senão você não vai fazer seu trabalho bem feito. Então, óbvio que inicialmente a gente até aceita essa proposta, porque a gente sabe que foi muito difícil para essa pessoa chegar até nós, mas na medida em que a gente vai, vamos dizer assim, separando as peças desse quebra-cabeça e começando a montar, eu vejo cada vez mais necessário a gente fazer parcerias pela complexidade com que os pacientes têm se apresentado, tanto da psiquiatria como de outras áreas. E você tem sentido diferença, por exemplo, de um paciente que chega para um consultório, para um paciente que chega lá na Unifesp? Como que você tem percebido essa variação do trato ao idoso, do acesso aos tratamentos? Né, sem dúvida, eu acho que tem uma diferença muito grande, né, do paciente que tem mais recursos. A gente sabe que o recurso financeiro, ele amplia a possibilidade, né? Um paciente depender de uma fisioterapia do SUS, de um terapeuta ocupacional do SUS, de um psicólogo do SUS, o acesso naturalmente vai ser mais dificultado do que um paciente que tem recursos financeiros. É claro, é aquilo que a gente fala. Dependendo da disponibilidade de quem está com aquele paciente, a gente consegue ter um melhor ou pior prognóstico. Não adianta nada a pessoa ter um monte de recurso financeiro, mas assim, não ter alguém que administra aquilo direito, que gerencie e que amplie esse olhar, que vá atrás de outras ajudas. Mas sem dúvida, eu acho que faz
faz diferença, né? Assim. E esse é um despertar que precisa acontecer, né? Porque senão a gente fica falando o tempo inteiro de estratégias para poucos, né? E quando a gente fala de como eu vou instrumentalizar um cuidador, né, um cuidador familiar, às vezes é a própria filha que vai assumir integralmente, que vai deixar o trabalho que ela tinha, né, e como que eu fortaleço para ele entender, precisa de fralda, então qual é um caminho, precisa da medicação, qual é um caminho, vou estimular uma caminhada, como que eu faço isso de maneira segura? Porque os profissionais, eles são muito importantes e eles ganham força à medida que quem está ali no campo é orientado, é fortalecido para encarar aquela situação, né? Então, isso é uma bandeira que a gente quer levantar mesmo. Olhar para o idoso frágil pela potência. Então, o que a gente tem que ter de tratamento e vamos correr atrás. E o que a gente tem de recurso do próprio dia a dia para que ele se fortaleça enquanto rede de suporte, né? Que muitas vezes não foi montada. Até tem uma técnica muito legal que chama sluicing, que é uma técnica comum lá na Europa, que trabalha a estimulação sensorial. E eles usam salas bem projetadas, com iluminação, textura, colchão d'água. E é um equipamento muito caro. E eles estão agora adaptando para o sluicing 24 horas. Então, mais do que você levar o paciente para aquela sala toda cheia de programação, de estímulo, de cheiro, de som e etc., o que um cuidador faz em casa? E eu tenho aplicado, assim, um escalda-pés antes do banho, porque aí ele já tem o contato com a água, ele já vai relaxando, você faz uma massagem, ele se aproxima de você com roupa. Aí, quando ele vai para o banho, ele já está mais desensibilizado, já está mais entregue, mais colaborativo. Então, são técnicas que vão pelo sensorial, com um cheirinho, com o toque, com um som agradável, uma projeção visual. E você transforma aquele cuidado mais humanizado e não tão na marra, né? Então, porque um paciente que está mais tranquilo, ele vai tomar medicação melhor, vai dormir melhor. E esse conceito, assim, você pode fazer o escaldapé com uma água quentinha e uma pétala, né? Um cheirinho. Não precisa ser algo caro, né? E isso precisa acontecer. Porque senão fica o tratamento para poucos, a medicação para poucos. Não, e eu acho que é isso. Um tratamento para poucos, uma medicação para poucos e um adoecimento de quem cuida, uma demanda pelo cuidador adoecido muito grande, né? Muito grande. E é um trabalho que não acaba. Não acaba. Então, muito interessante esse seu olhar, assim. Nunca tinha parado para pensar, mas de fato, você poder levar algumas estratégias para o cotidiano desses cuidadores que são familiares, né? E que estão nesse processo de luto, de sobrecarga e de dar conta de muitas coisas. Poder levar alguns recursos até técnicos mesmo, né, para que o trabalho fique mais leve e as pessoas possam manter ali o seu vínculo de familiar de uma maneira mais, entre aspas, livre dessas contaminações do estresse, do excesso, de sintomas de opressão, às vezes até de raiva, né, de raiva de quem está sendo cuidado. A pessoa começa, é muito comum, nossa, doutora, eu estou irritado, depois eu me sinto culpado, porque eu não tenho paciência. Não aguenta que pergunta 1000 vezes a mesma coisa. Isso, muito interessante. E até assim, ajudar a família a olhar para a própria história, porque não é porque ficou idoso ou tem um quadro demencial que virou santo, né? Às vezes foi uma pessoa muito difícil a vida inteira e a pessoa que vai cuidar é uma pessoa que tem mágoas de uma vida inteira. Né? Então, você também ajudar esse familiar a olhar para a própria história e estar ali dando o melhor que ele consegue, que às vezes é profissionalizar o cuidado mesmo. Exato. E tá tudo bem. Né? Essa história de que o familiar é negligente, que o familiar ele não cuida direito porque ele profissionalizou, né? Contratou cuidador ou pôs numa instituição. Isso precisa também ser olhado. Sem dúvida. Porque a família já está culpada, já tá sofrido dia a dia, ainda vem aqueles comentários maldosos como se ele não tivesse dado conta do cuidado. Né? Mas eu acabei de contar uma situação minha, né? Eu trabalho com isso e tive uma dificuldade familiar. Então, realmente precisa elucidar um pouco mais essa questão, porque a família sofre sozinha em casa, o idoso não recebe os tratamentos adequados. É colocado, às vezes, em risco, né? De um acidente, né? Assim, até num risco de morrer, Sim. né? De ter um trauma, ou de tomar um excesso de medicação, ou fazer uma mistura de medicações, enfim. E fica aquela desesperança,
né? Eu tô vivendo muito, para que eu tô vivendo tanto, se é para viver desse jeito? Eu acho que é uma culpa bilateral, né? É uma culpa e uma sobrecarga bilateral. Eu acho que esse trabalho de capacitar as pessoas que estão próximas, ele dá uma limpada nesses sintomas, né? De culpa, dos excessos. E de você saber dar nomes, né? Entender o fenômeno. Porque assim, se você falar, eu tô com câncer, parece que é uma coisa, ai, coitada, né? Vamos tratar, nossa, você não queria ter isso. E questões mais comportamentais, parece mais que foi uma escolha, né? Então, nossa, como ele é agressivo, nossa, como ele é isso. Como se a pessoa tivesse escolhido passar por aquilo, como se fosse uma questão de caráter, ou, nossa, você viu só, mereceu, né? E não é assim, Não. né? São patologias. E eu acho, Mayara, que as questões comportamentais, elas acabam disseminando mais estresse no ambiente do que as questões físicas, né? Um paciente que tem uma doença física, que está avançando, que está ficando muito debilitado, mas ele está com a parte cognitiva preservada ou sem sintomas psiquiátricos exacerbados, é um paciente que a família fica muito no lugar, assim, estressada pelo luto que já vai se antecipando em relação àquela condição, mas eu não vejo aquela sobrecarga que existe dos familiares e cuidadores em relação, por exemplo, às síndromes demenciais e aos quadros psiquiátricos mais graves e descompensados. Porque eu acho que essa alteração comportamental, ela... não sei, me parece que ela causa um estresse maior no ambiente do que as questões físicas. É interessante, as questões físicas, eu vejo muito, trabalhei muitos anos, né, com psico-oncologia, ainda trabalho, ela vai muito por isso, pelo lado da pena, né, da piedade e do luto, de um luto antecipatório. As questões comportamentais acabam despertando mais sintomas de raiva, de preocupação, de angústia nos cuidadores. Eu acho que são sintomas que acabam impactando mais na qualidade de vida. E na relação, né? Na relação, sem dúvida. Porque aí ficam poucos. Na hora do vamos ver, ficam poucos. E ainda mais quando junta com a história de vida, né? Por isso que a gente fala tanto, né? De rede, de suporte, de ao longo da vida você estabelecer boas parcerias, se relacionar. E como a gente conversou no começo, né? Aí vem uma pandemia que corta exatamente a circulação e a participação social. Então, assim, acho que hoje a gente vive um novelo, né? E aos pouquinhos a gente vai conseguindo desatar cada um dos nós, colocar tudo no seu lugar e ter espaços como esse, para que as pessoas consigam olhar e encarar sem querer esconder, sem querer abandonar, porque que é outra não coisa é fácil. Que é muito comum, né? A gente percebe que quando o familiar, né, o paciente se deparam com esse diagnóstico, rapidamente a pessoa já começa o familiar a muitas vezes querer institucionalizar o paciente, enfim, num momento que talvez ainda não seja necessário. E o inverso é verdadeiro. Às vezes o paciente percebe, né, num quadro inicial de uma síndrome demencial, por exemplo, que ele gostaria de ir para uma instituição, porque ele não quer sobrecarregar a família, né? E a família tem esse preconceito. Então, eu acho que os extremos são muito ruins. E eu acho que cada família, dentro do seu cenário, precisa entender qual é o seu equilíbrio. Qual é o seu ponto de equilíbrio ali no cuidado? O que funciona. O que funciona. Então, eu acho que o nosso trabalho é desmistificar tanto essa questão da necessidade de institucionalização imediata, de alguém que pode ter recursos ainda para estar na sua vida, que, sei lá, como uma ajuda que funcione ali para o seu cotidiano, quanto o inverso, porque a gente vê também, né, nós como parceiras, a gente também vê o inverso. Às vezes o idoso tem muita vontade, imagina que vai se sentir melhor numa instituição de longa permanência, que vai ter pares ali, que possa ter trocas. Vai ter que administrar uma casa. Isso, e a família tem um grande receio, preconceito, então acho que... E aqui a gente cai numa outra situação que é, não conte para ele que ele tem uma demência, né? Sim. Não conte o diagnóstico porque ele vai sofrer. Ou então esconde de todo mundo, né? Não quer... Eu, às vezes, oriento, assim, avisa o porteiro do prédio, avisa as pessoas mais próximas, para que ele não fique em situações constrangedoras, vulneráveis. E a família não quer de jeito nenhum.
O que você acha? O paciente precisa saber do diagnóstico? A gente está aqui conversando o quanto não tem uma resposta única, né? A gente ajuda o familiar a olhar as opções e quem toma a decisão é ele. Mas quando vem essa parte esconda o diagnóstico, não conta para ninguém, o que você percebe? Eu acho que é isso, né? Não existe uma resposta única, mas é uma postura que eu tenho e tento sempre orientar os familiares, é que muitas vezes, principalmente nos quadros iniciais de pacientes que abrem quadros demenciais mais jovens, a pessoa, ela percebe. E às vezes ela nem tem um Alzheimer, mas ela tem algum outro quadro de síndrome demencial, ela fala, doutora, eu acho que eu tenho demência, eu não tô bem, enfim. E a família tenta esconder. Então, eu sempre converso com a família que eu acho que vai depender muito do paciente, da situação que está o paciente, da capacidade que o paciente tem de entendimento do que ele tem. Sei lá, imagina um paciente que é super hipocondríaco, que morre de medo de ter doenças, que não quer saber nenhum diagnóstico. Você vai forçar que a família dê esse diagnóstico? Não, então eu acho que assim, não existe uma resposta única, a gente tem que individualizar caso a caso. Agora, independente disso, é muito importante que a família saiba que para a segurança do paciente, é importante que as pessoas mais próximas possam também servir de rede de apoio. Então, isso que eu tento falar para as famílias, que a gente precisa expandir a rede de apoio. Sei lá, a pessoa frequenta um centro religioso. Você vai deixar de que a pessoa frequente o centro religioso, porque de repente ela pode sair? Enfim, não sei, eu acho que não. Acho que a ideia é você promover o máximo de autonomia, independência e estímulos cognitivos, e de repente você vai precisar sim expandir para essa rede de apoio não tão próxima, um pouquinho mais além, o diagnóstico, sem dúvida. Eu concordo, assim, até porque, principalmente numa fase inicial, aí o paciente começa a receber uma série de condutas, ele não fica colaborativo porque ele acha um excesso, né? Ai, vocês estão tudo louco, pra que vocês estão mandando eu fazer isso ou aquilo? Eu tô ótimo. Então, o que eu tenho orientado? Primeiro a família escolher a conduta. Então, assim, primeiro só a família, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, quem são as referências, ponto focal para isso, ponto focal para aquilo, administrativamente, como que vocês se resolvem? A família está coesa, né? Os mais próximos, aí sim a gente conversa com o idoso. Porque se a família já vai aos trancos e barrancos dar a notícia, aí aumenta-se o problema. E, mas ele vai chorar. Você ia gostar de receber um diagnóstico, né? Sempre tem aquela dúvida. E se ele deprimir, a gente acolhe, né? Então, eu acho que é uma atitude de respeito, à medida que a pessoa tem essa capacidade de assimilação. E tem a curiosidade de saber o que está acontecendo. Sim, né? E também para que ela seja mais colaborativa com o próprio tratamento, né? E até a gente usa muito eufemismo, né? É aquela doença, é o alemão, né? Tenta-se falar de uma forma mais... e não fala do ponto. Mas eu concordo, assim, tem casos que não é útil. Né? A pessoa vai sofrer e aí já está num grau tão avançado, né? E não vai nem assimilar. Então, ter esses pesos e medidas bem ajustados, mas que o principal é não ser um fator de vergonha. Né? A família tem vergonha, muitas vezes, quando recebe o diagnóstico, ou fica constrangida pelo comportamento do idoso. Né? Aí ele está no meio de uma festa, começa a falar um monte de besteira, aí a família vai embora, ele deixa de frequentar a festa, ele nunca mais está ali com aquelas pessoas, porque vai que ele faz aquela situação de novo. Né? Quando, na verdade, é essa rede que não está bem construída. E aí tem uma privação que não colabora com o tratamento dele e a família muito envergonhada, como se ele estivesse fazendo aquilo de propósito. Até nos nossos tratamentos, né? Às vezes a família fala, ai, doutora, desculpa. Ai, ele te ofendeu. Sem dúvida. E a gente entende, né? Então, a sociedade precisa despertar. Sem dúvida. Que estão mais longevos, que essas doenças estão acontecendo. E como que a gente torna parceiro, né? E não alguém que aumenta o problema com julgamentos, com boicote ao tratamento, com ridicularização, né? Tirar sarro, dar risada de algo que ele nem escolheu fazer. Então, acho que a gente está realmente num momento de comunicar. E eu acho que essa comunicação é, como você falou, uma questão de respeito e é uma prevenção de outros constrangimentos ao paciente. Porque na medida em que as pessoas sabem o que está acontecendo e são educadas para entender como que funciona, né, essa situação, elas vão agir de maneira diferente. Sim. Sem dúvidas. E eu
Você hoje, além de médica, também é gestora, né, de casos de idosos. Conta para mim um pouquinho da sua experiência. A minha experiência maior em relação à sobrecarga que eu vejo, né, que ser gestor de pessoas que têm quadros demenciais, meu pai teve um quadro oncológico, né, que avançou muito, acabou falecendo, mas assim, ficou muito dependente em todos os aspectos. Eu acho que é isso, eu acho que é a sobrecarga emocional, a dificuldade de encontrar pessoas capacitadas ou de ser capacitado, né? Então, assim, existe muita dificuldade de você achar informações acerca disso. E o que eu vejo muito é idoso cuidando de idoso e o quanto que isso é um fator muito importante de adoecimento. Então, acho que a falta de capacitação, né? Às vezes até existe um cuidador na casa, mas o idoso que mora com um familiar que está adoecido e tem o cuidador, ele fica sobrecarregado, porque tem uma pessoa dentro da casa dele e ele não queria. Então, assim, eu acho que é esta falta de informação acerca de toda a situação. Eu acho que isso é o que sobrecarrega muito. E você me contou que você teve que administrar uma familiar no interior, né? A dificuldade de conseguir cuidador, de conseguir montar uma rede de suporte, porque aqui a gente está falando de São Paulo, né, onde realmente tem as escolas, tem as faculdades de saúde, referência. E como foi esse desafio além de São Paulo? Ainda está sendo, né? Não foi, está sendo. Eu acho que é isso. A gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para o cuidado, né? Para fazer uma estimulação cognitiva adequada, para administrar as medicações de maneira adequada. E aí, até para fazer como você falou, olha, vamos anotar, ela foi ao banheiro, como ela dormiu essa noite, você chegou de manhã, ela estava bem, estava confusa, estava disposta, estava com náusea, com dor de... Enfim, muita dificuldade, né, de encontrar pessoas com esse tipo de capacidade técnica, que não é nada demais, mas que não deixa de ser um roteiro, uma organização, né? Então, parece muito óbvio, mas não é óbvio. Muitas vezes o óbvio é o desafio, não é verdade? E aí, o que eu vejo também é a questão do idoso sobrecarregado, né? Então, por exemplo, nesse momento, eu vejo que minha tia está lá no interior, meu tio cuida dela e minha mãe está no interior. Só que minha mãe já cuidou da mãe delas, que teve Alzheimer. Então, minha mãe é uma pessoa que minha mãe é uma idosa, muito disposta, super ativa, mas que já tem essa história de ter cuidado muito da mãe, que teve uma síndrome demencial. E agora a irmã. Então, o que eu vejo é que não ter pessoas capacitadas para o cuidado é uma sobrecarga enorme. E aí é uma sobrecarga para todo mundo, né? Até para um revezamento que seja, sabe? Exato. Porque é o familiar, aquela pessoa mais próxima, que não consegue nem ter uma vida social, não consegue ir na manicure, que seja, sabe? Isso. Porque já fica ali desesperada, antenada. E como a gente percebe essa escassez da informação, essa escassez de bons profissionais. E quando a gente fala de anotar, tem muitos cuidadores analfabetos. Sem dúvida. Que, aliás, nem são cuidadores. Eles cuidam, mas eles não se profissionalizaram, né? E eles... tem uma ótima intenção, querem que dê certo, adora o idoso, mas ele não tem não consegue discriminar a parte clínica, né? O certo e o errado, e quer ajudar, mas não ajuda, né? Come bola. É chegar ali na sua consulta e não ter a informação. E encontrar profissionais, né? Por enquanto ainda é indicação, né? Eu lembro que a gente conversou, se tinha indicação na região e etc., e a gente não consegue ter um certificado, né, uma rede de apoio suficiente para todas essas demandas. Para essa demanda que está aumentando muito, né, Mayara? Agora, uma coisa, por exemplo, que eu vejo, você falou da questão dos cuidadores, né, entre aspas, não alfabetizados. Eu acho que hoje em dia também tem a coisa da tecnologia que nos ajuda muito, né? Se a pessoa tem um celular, muitas vezes ela consegue, né, que o cuidador grave mensagens. Manda um áudio. Então, sei lá, manda um áudio. Olha, hoje amanheceu assim, está assado, enfim. Então, eu acho que também poder usufruir dessas tecnologias, né? Foto, exato. Porque, tá abrindo uma lesão, aí me manda foto e orientar, é perfeito. É isso, né? É você realmente deixar instrumentos que funcionem para aquele cenário. E o familiar ganhando braços, né? Não ficar ali tão centralizado, tão
com essas coisas que não evoluem o tratamento e não traz a dignidade, não traz a plenitude que deveria. E como você se imagina idosa? Olha, é muito interessante. Ontem eu estava conversando com meu marido sobre isso, porque hoje eu estudo muito a questão da medicina do estilo de vida. E é muito interessante a minha trajetória, né? Porque eu comecei na psico-oncologia, eu comecei como residente trabalhando num hospital oncológico aqui de São Paulo, um hospital de referência. Trabalhava muito nas UTIs, com interconsulta, pacientes graves. E hoje eu migrei totalmente para essa história de estudar a medicina do estilo de vida e prevenção. E é muito interessante que o que eu vejo, óbvio, né, com algumas ressalvas, é que lá na frente você tem chances de colher frutos de acordo com o que você plantou, né? Eu tenho me esforçado ao máximo para tentar ter uma vida aí dentro desses pilares que eu falei, o mais equilibrada possível, mas uma coisa que eu vejo que a gente tem muita dificuldade morando na cidade de São Paulo e tudo mais, é o manejo do estresse, né? O excesso de demandas, a velocidade com que as coisas acontecem. Então, eu acho que isso é um grande desafio para mim. Eu acho que é uma questão, embora eu seja uma pessoa muito dinâmica, né? Eu acho que esse é um ponto de fragilidade. Eu me imagino uma idosa dinâmica, como eu sou, mas eu tenho muito receio do quanto que o estresse, que é uma coisa que, assim, uma coisa espalhada na sociedade, né? O quanto que isso vai nos impactar? E a gente meio que acostuma, né? Sim, eu calculo 1h30 para chegar e acabou. Você acostuma, né? Mas, enfim, eu me imagino uma idosa bem ativa. E é legal a gente falar disso, porque o cuidador precisa cuidar da sua própria saúde, pensando no seu longeviver, o familiar, as próprias crianças, né? Porque se Deus quiser, todo mundo vai envelhecer. E sabendo que a gente vai viver cada vez mais, essa cultura do só tratamento já não dá mais. Não, a gente tem que pensar em prevenção, sem dúvida. E sabendo, inclusive, que muitas questões aparecem no envelhecimento por consequência de escolhas que você fez ao longo da vida. Uma coisa são os velhos atuais, que fumaram porque era chique, não fazia atividade física porque era coisa de elite, né? Hoje a gente sabe. Então, se você escolhe fumar, você assume os riscos daquele hábito. Então, é uma outra sociedade. E se a gente já explica, já fala isso desde as crianças, você aumenta a chance de uma velhice mais saudável, mais produtiva. Com mais qualidade de vida, né? Com menos comorbidades crônicas, né? Doenças crônicas, enfim. Que dificultem ali o seu próprio longeviver, né? Sem dúvida. Bom, Ju, foi uma aula. Muito obrigada por você ter vindo, dividido com a gente essa sua experiência, essa sua assertividade clínica que eu vejo no meu dia a dia também. Para mim, uma honra ter sua parceria em mais esse projeto. Vida longa é o que eu desejo, inclusive, para os nossos trabalhos, para as nossas famílias, e que a gente possa realmente seguir inspirando vários profissionais, que eles entendam a importância de se capacitar, que eles entendam a importância de pequenas tarefas que eles têm ali no dia a dia e que a gente possa somar forças para impactar positivamente aí na vida de tantos idosos. Eu que agradeço a sua parceria e também desejo longevidade, né, para as nossas parcerias, porque eu acho que a gente acaba impactando na vida dos nossos pacientes e de muitas pessoas ao redor, né? Acho super importante o nosso trabalho. Então, muito obrigada e até breve. Até, obrigada a você. Você que é familiar de um idoso, ou deseja se tornar um cuidador, ou se é um cuidador e quer se especializar, se aprimorar, não deixe de seguir os nossos conteúdos. Nós estamos nas redes sociais e sempre com uma série de informações que passam por curadorias, coisas de qualidade para fazer a diferença no dia a dia de vocês. Não deixe de seguir, comentar, compartilhar, mandar para os seus conhecidos. Eu conto com você e pode contar com a gente também.